Olá, irmãos. Vamos avançar e, na verdade, concluir a nossa análise, o nosso estudo do livro de Jonas. Então, nessa aula, nós vamos partir para o quarto e último capítulo do livro de Jonas, capítulo este que encerra este livro da Palavra de Deus, ok? Então, vamos aqui só para a gente entender o contexto, nos lembrar do que nós vimos na aula passada. Mas, para isso, vamos aqui para o esboço geral do livro, onde nós vamos lembrar do esboço e eu vou, inclusive, recapitular o que nós já vimos até aqui. Nós estamos na segunda parte do livro de Jonas, que é a parte que trata a respeito da obediência de Jonas. Então, o livro de Jonas, ele claramente é dividido em duas partes. Uma parte que começa com a primeira comissão de Deus a Jonas, que é respondida por uma desobediência e refletida pelas consequências dessa desobediência. A segunda parte começa com uma nova comissão, que é, na verdade, a repetição da comissão feita no capítulo 1, versículo 1. Só que dessa vez o profeta reage, e então os capítulos 3 e 4 começam a narrar as consequências da obediência de Jonas. Então, o livro de Jonas, irmãos, essas duas partes, elas formam um perfeito paralelo, uma parte com a outra, ok? Então, o capítulo 1, ele começa com uma comissão a Jonas, assim como o capítulo 3. Depois depois o capítulo 1 traz a desobediência de Jonas e o capítulo 3 traz a obediência. Então, na continuação do capítulo 1, você tem a conversão dos marinheiros. E então, no capítulo 3, você tem a conversão dos ninivitas. Só que no final do capítulo 2, no final do capítulo 1, e por todo o capítulo 2, você tem ali o desejo de Jonas de ser salvo, de ele mesmo ser liberto da ira de Deus por conta do seu pecado. E o capítulo 4, ele vai fazer o contraste a isso. Agora ele vai falar a respeito da tristeza do profeta, porque Deus livrou os ninivitas da sua ira. Então você tem aqui uma série de paralelismos, certo? Há alguns paralelismos, eles são uns paralelismos de repetição, como é o caso das duas comissões, e também o caso da salvação dos marinheiros e a salvação dos ninivitas. Porém, você também tem paralelismos de contraste. Você tem o contraste da desobediência com a obediência, e você tem o contraste do capítulo 2 com o capítulo 4, em que o capítulo 2 descreve ali a oração de gratidão porque Deus salvou o profeta Jonas. E então, no capítulo 4, você tem a oração de ira, porque Deus livrou os ninivitas da sua ira, ok? Então, é importante que a gente entenda essas questões estruturais, porque elas nos ajudam a compreender melhor o texto, ok? Então, nessa aula, nós vamos focalizar no capítulo 4. Então, vamos aqui para o nosso texto. O texto começa dizendo com isso. Isso o quê? Isso que é narrado no final do capítulo 3. Final do capítulo 3 encerra dizendo que Deus decidiu livrar a Nínive por causa do arrependimento deles. Então o capítulo 3, ele termina exibindo Deus salvando os ninivitas. Então você tem aqui Deus tendo a sua ira aplacada e então ele desejando salvar-se. E então o texto diz que Jonas se desgostou e ficou irado. A importância disso que o escritor está nos colocando é porque o capítulo 4 ele vai fazer um contraste entre Deus e Jonas, ok?
E esse contraste é, na verdade, o contraste entre Deus e Israel. Lembrando a você que eu expliquei que o livro de Jonas, ele é um livro, ele é uma narrativa profética. Então, Jonas, nesse livro, ele está representando Israel. Veja bem, eu não estou dizendo que Jonas significa Israel, eu não estou aqui alegorizando, mas que a atitude de Jonas, ela serviria como um exemplo para a atitude antropocêntrica, ou seja, a atitude de Israel de não pensar na salvação de outros povos, de entender que eles mesmos, por serem descendentes de Abraão, povo da aliança, eles já estavam salvos por si só. Então, o contraste aqui é entre a salvação de Deus, Deus tendo salvado o povo de Nínive, e a ira de Jonas, ok? Então, você vai perceber como o capítulo 4, ele exibe isso. Enquanto Deus decidiu salvar e livrar Nínive da sua ira, Jonas ficou irado. Então, você vai ter no capítulo 4 o embate de duas opiniões. A opinião de Deus e a opinião de Jonas. Por que o autor de Jonas decide, então, incluir o capítulo 4? Veja bem, irmãos, se o livro de Jonas tivesse terminado no capítulo 3, ele teria terminado muito bem, de maneira satisfatória. Ele mostrou, então, que o profeta foi lá, pregou, o povo se arrependeu e ficou tudo bem. Só que o capítulo 4 é o capítulo que quer exibir a intenção da escrita do livro de Jonas. O capítulo 4 é o foco do livro. O livro foi escrito para enfatizar as verdades aqui do capítulo 4. E quais são essas verdades? A verdade da soberania de Deus, que Deus não trabalha com a opinião humana, que os homens podem ter a sua opinião sobre o que Deus deveria fazer ou não, mas a opinião dos homens nada mais é do que a opinião dos homens, e que essa opinião humana não é razoável, que na verdade a salvação e a condenação pertencem ao Senhor. Deus pode fazer o que Ele quiser. Então é isso que, a partir do versículo 2, será enfatizado. Então note aqui como isso começa a ser descrito. Versículo 2 narra uma oração de Jonas a Deus. Lembre-se que o livro de Jonas contém várias espécies de oração. Você tem a oração dos marinheiros, eles clamando a Deus. Depois você tem a oração de Jonas dentro do peixe, aquela oração que é uma forma de salmo. Depois você tem a oração do rei dos ninivitas, e agora você tem mais uma vez uma oração de Jonas. Então o texto bíblico aqui de Jonas narra duas orações de Jonas, sendo que a primeira oração de Jonas, que foi feita lá no fundo do mar e também no peixe, foi uma oração de clamor pela misericórdia de Deus sobre ele mesmo, sobre a sua própria desobediência. Agora note o caráter dessa oração de Jonas. Ele diz: "Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse." Então eu vou grifar aqui para você perceber o caráter da oração de Jonas. "Não foi isso o que eu disse, estando," e aqui você pode incluir um outro eu, "ainda na minha terra. Por isso," veja aqui, tem outro eu implícito, "me adiantei, fugindo eu," mais uma vez implícito, "para a terra de Tarsis, pois eu," implícito, "sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade,
e que te arrependes do mal. Eu, aqui novamente no versículo 3, peço-te, pois, o Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que eu viver. Então, conte aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em uma oração narrada em 2 versículos, Jonas refere-se a si mesmo 10 vezes. Então, a oração de Jonas, ela é uma expressão de oração antropocêntrica, uma oração centrada em si mesmo. Uma oração que considera o que o ser humano pensa. Então, Jonas está expressando aqui a sua compreensão e ele, enfim, manifesta o motivo de ter fugido para Tarsis. Ele manifesta aqui a sua compreensão da misericórdia de Deus. Ao entender que Deus é misericordioso, ele sabia que a pregação que ele fez aos ninivitas poderia gerar em arrependimento, e então os ninivitas iriam se arrepender. E Deus iria livrá-los da sua ira. Visto que Jonas não queria que Deus fosse misericordioso com os ninivitas, pelo ódio que Jonas tinha pelos ninivitas, então ele não queria pregar aos ninivitas e por isso ele fugiu. Tendo ele aprendido a lição e obedecido a Deus, ele foi pregar aos ninivitas na expectativa de que Deus de fato os punisse. Quando ele viu que Deus foi misericordioso por causa do arrependimento dos ninivitas, ele então ficou irado. Então a oração de Jonas aqui, irmãos, é uma oração mais uma vez baseada na sua própria opinião. O que Jonas entendia que Deus deveria fazer era punir ou castigar ou irar-se e derramar a sua ira sobre os ninivitas. Visto que Deus não fez o que Jonas entendia que ele deveria fazer, Jonas preferia a sua própria morte, ok? Então esses 2 versículos, versículos 2 e 3, nos apresentam aqui, certo? Então, versículos 2 e 3, a opinião de Jonas. Então, o que Jonas entendia? Que Deus estava errado e que, por Deus não concordar com ele, era melhor que Jonas morresse, que Deus tirasse a vida de Jonas, ok? Então, qual é a opinião humana? Qual é o senso de justiça humano expresso aqui? Que quem erra, e eu não gosto dessa pessoa, merece a punição. Agora, Deus vai mostrar para Jonas o quanto a sua opinião não era razoável. É isso que está aqui no versículo 4. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então veja, Jonas estava questionando a misericórdia de Deus. Então, o questionamento de Jonas era: Deus, essa tua misericórdia não é razoável. Logo, eu prefiro morrer. Porque se o Senhor não vai punir os ninivitas, eu prefiro morrer. E a resposta de Deus, irmãos, não é uma defesa própria. Deus é que volta a Jonas e questiona ele. Jonas, a tua ira é razoável? Então Deus está começando então, ou vai começar, a expressar a falta de coerência na ira de Jonas. E assim como Deus fez com Jó, Deus vai fazer com Jonas.
Deus não explicou para Jó o porquê que ele permitiu tudo aquilo. Ele simplesmente disse: eu tenho o direito. Então agora a mesma coisa Deus vai fazer com Jonas. Ele vai questionar a ira de Jonas com base no direito que Deus tem de fazer o que ele quiser. Então, como é que Deus questiona a ira de Jonas? O versículo 5 nos conta que Jonas então saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesa e ali fez uma enramada. Então ele pegou ramos de folhas para fazer uma espécie de tenda, ok? Assim como eram feitas nas festas dos tabernáculos. Eles pegavam ramos e então faziam tendas. E ele então repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria na cidade. Então note, certo, que o texto diz que ele sentou-se à sombra. A relevância dessa descrição, irmãos, ela vai ser percebida posteriormente. A ideia aqui é que enquanto Jonas esperava o desconforto de Nínive, ele mesmo assentava-se no conforto para ver o que aconteceria à cidade. Então, o versículo 5, ele expressa o ainda permanente desejo e expectativa de Jonas que Deus voltasse atrás e, de fato, punisse os ninivitas. E que ele, então, senta numa espécie de camarote para isso, certo? E eu quero adiantar a vocês que a palavra hebraica traduzida por ira, ela também pode ser traduzida por calor ou por quentura. Então, o autor de Jonas vai aqui fazer um contraste, um jogo de palavras. Ele está desejando que Deus lance o calor da sua ira sobre os ninivitas, e enquanto isso, Jonas se senta na sombra, protegendo-se contra o calor do sol. Então, o versículo 6 diz que Deus fez nascer uma planta. Então, mais uma vez, você tem aqui uma ação soberana de Deus sobre a natureza. Ele lançou um vento, ele falou com o peixe e ele aqui fez nascer uma planta. E aí o texto diz, e antes de eu prosseguir, deixe-me explicar, irmãos, que existe debate entre os estudiosos sobre que planta é essa, certo? A principal possibilidade, que é mais aceita pelos estudiosos, é que a palavra hebraica, ela provavelmente se refira a uma planta de abóbora ou uma aboboreira, certo? Se você já viu, você pode pesquisar depois, uma foto de uma aboboreira. Ela é uma planta que possui uma espécie de árvore que possui um cálice, um caule bem fino, e as suas plantas são bem espaçosas, que podem realmente proporcionar uma boa sombra. Então o texto diz que Deus fez nascer uma espécie de planta desse tipo por cima de Jonas, para que fizesse sombra. Olha a palavra sombra novamente sobre a cabeça, a fim de livrar do seu desconforto, ok? Então, note o jogo de palavras aqui, certo? Se você voltar no versículo 1, é dito que Jonas ele se desgostou e ficou irado. A palavra desconforto aqui, ela é uma palavra relacionada na sua raiz hebraica a ira. Então, o jogo de palavras é que Deus fez com que Jonas recebesse um alívio do seu desconforto físico, ok? Então, do seu calor físico. Aqui, irmãos, Deus está realizando um evento ou um fato
para que Jonas pudesse ele mesmo experimentar em si o que Deus havia acabado de fazer com os ninivitas. Deus havia providenciado soberanamente que os ninivitas não sofressem a punição da ira de Deus sobre eles. E agora Deus está proporcionando para que Jonas não sofresse o desconforto do calor físico. Então, Deus estava proporcionando uma sombra para a sua ira ou o seu calor sobre os ninivitas. E agora Deus estava proporcionando uma sombra para o calor do sol para com Jonas, certo? Então esse paralelo aqui é o que Deus está querendo mostrar para Jonas. Só que Jonas se irou quando Deus proporcionou uma sombra sobre o calor sobre os ninivitas. E o texto diz então que que Jonas se alegrou em extremo por causa da planta, por causa de que Jonas foi liberto da ira do sol, ou do calor do sol. Lembrando que a palavra ira é a mesma palavra para calor, ok? Então, note aqui, Deus, para questionar Jonas, a razoabilidade do que Jonas estava fazendo, ele cria um fato. Isso é muito comum Deus fazer, certo? Assim como o profeta Natan fez com Davi, assim como Jesus fez com a figueira. Quando Deus quer ensinar alguma coisa, ele providencia um fato parabólico, um fato que ilustre o que ele quer ensinar. E o que é que Deus está ilustrando? A falta de razoabilidade de Jonas. Ele está irado porque Deus livrou os ninivitas da sua ira, e ele está alegre porque Deus livrou o próprio Jonas do calor ou da ira do sol. Então o versículo 7 nos diz que Deus, veja aqui a ênfase, certo? Que Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, Deus enviou, mais uma expressão de ação de Deus por meio da natureza. Ele enviou um verme que feriu a planta e esta se secou. Então aqui é mais uma evidência de que pode ter sido uma boboreira, porque a boboreira tem um caule muito fino e que se ele pegar algum tipo de praga, ele facilmente se seca. E então, havendo acontecido isso, Jonas estava novamente exposto ao calor ou à ira do sol. Então o texto diz que em nascendo o sol, Deus mandou, note mais uma vez a ênfase aqui, um vento calmoso oriental. Lembre-se do capítulo 2, capítulo 1, em que Deus manda um vento que causa um temporal. Agora Deus manda novamente um vento. E então ele manda um vento calmoso que deve ter espalhado a planta, e o sol bateu na cabeça de Jonas. Então, o sol, irmãos, é aquilo que irradia o calor. E eu tenho mostrado a vocês que a palavra calor, ela refere-se, ou é a mesma palavra para ira. Então, podemos dizer que Deus agora tirou a sombra de Jonas e deixou Jonas exposto à ira do sol. Então o texto diz que Jonas desfalecia, ou seja, ele deveria estar pegando uma forte insolação, e mais uma vez ele pediu para morrer. Só que da primeira vez, Jonas pediu para morrer porque Deus havia livrado os ninivitas da sua ira. Agora Jonas pediu para morrer porque Deus não havia livrado ou havia permitido que Jonas se expusesse à ira do sol ou ao sol. Então, diante disso, diante desses contrastes na pessoa de Jonas, Deus então pergunta para Jonas:
Note que Deus volta a questionar a razoabilidade da ira de Jonas. É razoável essa tua ira por causa da planta? E então, dessa vez, Jonas responde: é razoável a minha ira até a morte. Então, Deus questiona a razão de Jonas. Ele pergunta: Jonas, você se irá porque eu providenciei uma planta para livrar você da ira, e agora tirei essa planta para expor você à ira? Isso é razoável? Jonas responde: sim, é razoável. A resposta de Jonas é mais uma expressão da sua opinião. Ele está expressando o seguinte: se é para sofrer até a morte aqui no deserto, então eu realmente tenho razão de ficar irado, porque o Senhor matou a planta que estava me cobrindo. Então, Jonas estava com raiva da misericórdia de Deus sobre os ninivitas, e agora ele estava irado sobre a ira de Deus, ou a não misericórdia de Deus sobre ele. Então, em um momento ele estava irado pela misericórdia de Deus, e agora ele estava irado pela falta de misericórdia de Deus. Então, note como Jonas não estava percebendo a sua contradição. Para uns, Jonas defendia a ira de Deus. Para outros, Jonas defendia a misericórdia de Deus. Mas com que base Jonas entendia que Deus deveria ser misericordioso ou não misericordioso? A base da opinião de Jonas. O que Jonas achava que Deus deveria fazer. Então, a resposta final de Deus é a seguinte: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste. Olha só, a planta que não custou trabalho a Jonas, não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Então, a resposta de Deus a Jonas é a seguinte: a sua opinião, ela é uma opinião falha, porque você está tendo compaixão de plantas e não de pessoas. Você está tendo raiva por causa da minha destruição para uma planta que eu criei. E você está tendo raiva porque eu fui misericordioso com pessoas que eu criei. Então, a ênfase aqui, irmãos, deixa eu explicar para ficar bem claro o que Deus está querendo ensinar aqui, certo? Deus está dizendo que Ele foi quem criou a planta. E então Ele tinha o direito de fazer o que quiser com aquela planta. Assim também, Ele criou aquelas pessoas. Então ele tinha direito de fazer o que ele quisesse com aquelas pessoas. Então Jonas deveria observar a sua atitude. Deus havia criado aquela planta e Jonas havia ficado feliz com aquilo. E Deus destruiu. E Jonas ficou com raiva por causa da destruição da planta. Deus havia criado os ninivitas e tinha decidido destruir. E depois tinha decidido, então, voltar atrás e salvar os ninivitas. E Jonas estava alegre, ou com raiva por causa da destruição de uma planta. E não estava alegre por causa da salvação de pessoas.
Então, Deus está exibindo a Jonas o quão incoerente é a sua própria opinião. Jonas está centrado em si mesmo, centrado em sua própria forma de pensar. Mas Deus não, certo? Deus havia decidido salvar os ninivitas porque ele quis salvar, porque ele quis ter misericórdia deles. E Deus acrescenta o fato de que plantas não merecem misericórdia ou não precisam de misericórdia. Planta é algo que você cria e mata, e isso não gera nenhum efeito moral. Ou seja, plantas não são pecadoras para precisar de compaixão. Mas os seres humanos, sim. Então o versículo 11 mostra que havia muita gente em Nínive que não possuía o menor discernimento moral. É isso que quer dizer entre discernir a mão esquerda e a direita. É como o Brasil hoje em dia. As pessoas não têm discernimento moral. As pessoas não conseguem dizer que casamento gay é certo e errado. Isso foi dado à mera opinião dos outros. Então, Deus está dizendo para Jonas que o povo de Nínive é um povo que precisa de graça, que precisa de compaixão. E eu decidi ter compaixão deles. Então, como é que Jonas estava mais preocupado com algo que não merecia, ou que não precisava de compaixão, e não estava preocupado com algo que precisava de compaixão da parte de Deus? Então, a grande solução e lição do livro de Jonas, irmãos, é que nós devemos deixar a salvação na mão do Senhor. Lembre-se que eu falei para vocês que Jonas, quando estava na sua perfeita lucidez, quando foi ele mesmo que recebeu a salvação de Deus, ele disse: a salvação pertence ao Senhor. Quando foi ele mesmo que recebeu a compaixão de Deus, ele disse: a salvação pertence ao Senhor. Quando foi os ninivitas que receberam a salvação de Deus, ele disse, ou ele expressou que não gostava do fato da salvação pertencer ao Senhor e preferia morrer. Então, a lição do livro de Jonas é que, gostemos ou não, precisamos deixar a salvação nas mãos do Senhor. Isso era uma grande lição para o povo judeu. O povo judeu precisava saber que, assim como aquela planta, Deus, o mesmo Deus que criou aquele povo, poderia punir aquele povo. O mesmo Deus que fez um pacto com aquele povo, libertando aquele povo do Egito e levando para aquela terra, poderia tirar o povo daquela terra e puni-lo e levá-lo escravo pelos próprios assírios. Deus pode ter compaixão de quem Ele quiser, e Deus pode tirar a sua compaixão também na hora que Ele quiser. A Deus pertence a salvação. Então a grande lição de Jonas, irmãos, é que nós precisamos confiar na soberania de Deus, mas nessa confiança nessa confiança na soberania de Deus, nós precisamos fazer aquilo que nos cabe. E aquilo que nos cabe é viver em arrependimento e ter uma compreensão correta de nós mesmos e dos outros. A compreensão correta de nós mesmos é que nossa opinião a respeito de nós, ou seja, aquilo que nós achamos que Deus deve fazer, não é a maneira que nós devemos nos guiar. Nós devemos nos guiar por aquilo que Deus de fato é e aquilo que de fato nós somos. E nós somos pecadores. Nós não somos merecedores da salvação de Deus ou da graça de Deus. Nós somos como Jonas, que desobedecemos a Deus e nos afastamos cada vez mais dele, a menos que Deus mande o peixe e nos traga de volta para a superfície,
nós jamais voltaríamos. Então, assim como Deus foi gracioso com Jonas, e assim como Deus foi gracioso com os ninivitas, por causa do arrependimento deles, assim também devemos nós nos arrependermos constantemente dos nossos pecados. E talvez Deus queira ser gracioso, talvez Deus queira mandar a sua salvação para nós. Então a salvação pertence ao Senhor, a nós pertence o corar de vergonha e o nos arrepender dos nossos pecados. Então, para as nossas igrejas, irmãos, o livro de Jonas traz lições preciosíssimas. Que lições são essas? Então, deixe-me aqui fazer algumas meditações em cima do que a gente viu aqui para a nossa igreja. Jamais nossas igrejas precisam centrar em si mesma. Nós precisamos ter os olhos a todos os tipos de pessoas deste mundo. Não há nenhum grupo de pessoas, nenhuma etnia, ninguém a quem a gente possa pensar que Deus não possa salvá-los. Deus salvou fenícios, marinheiros, pagãos. E Deus salvou ninivitas, que eram um povo extremamente violento. Assim também hoje, Deus pode salvar a quem Ele quiser. Então, nossas igrejas precisam ter os nossos olhos erguidos para todos os tipos de campos missionários, de todos os tipos de pessoas. Outra lição também é que o livro de Jonas nos ajuda a ter uma compreensão certa de nós mesmos. Nossas igrejas precisam olhar para elas mesmas e perceber que elas mesmas precisam constantemente contar com a compaixão soberana de Deus. Nós precisamos constantemente fazer a oração de Jonas, de clamar pela misericórdia de Deus, a oração dos marinheiros, a oração dos ninivitas. Isso deve fazer parte comum das nossas orações. Que Deus nos perdoe, que queira Deus não nos tratar como nós merecemos, que queira Deus voltar atrás, se por acaso Ele tem algum plano de nos destruir, que queira Deus voltar atrás e tenha misericórdia de nós. Então, quando a gente entende a nossa própria indignidade, nós podemos entender mais a misericórdia soberana da parte de Deus, ok? O livro de Jonas, irmãos, é uma das principais lições de como a soberania de Deus se relaciona com a obra missionária. Então, quando as nossas igrejas elas vão executar a obra missionária, primeiro, ela deve fazer isso em obediência à palavra de Deus. Deus, o Senhor Jesus Cristo, deu essa ordem e nós não podemos fugir dessa ordem. Segundo, a salvação deve ser anunciada a qualquer pessoa que Deus queira que ela seja anunciada. Nós não podemos colocar os nossos desejos de quem nós queremos que seja salvo ou não, certo? Em terceiro lugar, assim como Deus usou ou conduziu Jonas de maneira soberana, nós também precisamos estar abertos a Deus fazer isso em nossas vidas. Deus pode estar chamando a você ou alguém na sua igreja para ir ao campo missionário. E por mais que você fuja, Deus vai levar você para o campo missionário. Se Deus quiser, Ele vai levar. Então não fuja do chamado de Deus. Se Deus tem trabalhado na sua vida para que você pregue a palavra e vá ao campo missionário ser um pregador da palavra, então ore a Deus, peça para que Deus intervenha para que a sua vida seja conduzida para que você cumpra o chamado que Ele tem feito, ok? Então é isso, irmãos. Com isso a gente encerra a nossa análise do livro de Jonas, ok? Então o meu conselho é que posteriormente você procure uma análise do livro de Naum e dos outros profetas que eram contemporâneos ao livro de Jonas,
que você vai ter uma compreensão ainda maior desse período da história de Israel. Então é isso. Fique com Deus. Até a próxima oportunidade. Até lá.